Bíblia conta a história de muitas pessoas. E quando a gente olha para a história dessas pessoas, a gente pode aprender algumas coisas, extrair algumas lições e aplicá-las para a nossa vida. E aconteceu uma vez um episódio muito interessante com um dos reis de Israel, o rei Salomão, em que numa noite, ainda no começo do seu reinado, Deus apareceu para ele em sonho. E nesse sonho Deus fez a ele uma proposta que talvez todos nós já nos imaginamos vivê-la. Deus ofereceu a ele a oportunidade de pedir qualquer coisa. Deus disse a Salomão: Salomão, você pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. Você já se imaginou numa situação como essa? Se o próprio Deus aparecesse para você e te oferecesse a oportunidade de te dar qualquer coisa que você pedisse, o que é que viria à sua mente? O que é que você pediria? Qual seria a situação, a questão que você colocaria diante de Deus naquela oportunidade talvez única? É muito impressionante a gente ver que a escolha que Salomão fez diante de um leque infinito de possibilidades e de opções de que ele poderia pedir ao Senhor, o seu Deus, ele pediu sabedoria. Deus se agradou tanto desse pedido de Salomão que disse a ele que não lhe daria apenas sabedoria, mas lhe daria também fama, lhe daria riquezas, lhe daria paz no confronto diante dos seus inimigos, enfim, lhe daria muitas outras coisas, porque aquele pedido de fato agradou o Senhor, o nosso Deus. E a partir do momento que Salomão recebeu sabedoria, ele poderia receber as riquezas e a sabedoria seria muito importante para ele na administração dos seus recursos, na maneira como ele utilizaria de maneira correta, de maneira sensata, de maneira equilibrada, toda a riqueza que Deus lhe daria. Deus disse a ele que daria também paz diante dos seus inimigos, e isso também torna a sabedoria um elemento precioso, porque nós muitas vezes precisamos de sabedoria nos nossos relacionamentos com os nossos amigos e com os nossos inimigos. É exatamente muitas vezes pela falta de sabedoria que a gente perde algumas amizades e cultiva inimizades no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Deus daria também a Salomão fama, e ele de fato se tornou alguém muito conhecido, pois a Bíblia diz que pessoas vinham de longe só para ouvir da sabedoria de Salomão, e ainda assim ficavam impressionadas com tudo o que aquele homem sabia. Ele precisava de sabedoria para saber lidar com estas coisas, para lidar com o orgulho que poderia surgir em seu coração, para lidar com a fama, com o ser conhecido, com o ser respeitado, e não deixar com que isso subisse para sua cabeça e lhe tornasse alguém arrogante e indiferente em relação ao próximo. Eu e você precisamos pedir sabedoria a Deus. A sabedoria é um dos elementos mais importantes e essenciais para a nossa vida. Tiago, que era irmão de Jesus e escreveu uma das cartas na Palavra de Deus, lá no primeiro capítulo dela, no versículo 5, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que Deus dá a sabedoria a todos liberalmente e não irá negar isso a ninguém. Portanto, o desafio, o incentivo que eu queria deixar com você hoje, nesta nossa reflexão, nesta nossa palavra, é que você e eu busquemos a sabedoria de Deus. Que diante de tantas opções das coisas que nós podemos pedir a Ele, que a gente priorize a sabedoria. Porque esse mesmo Tiago diz, no capítulo 3, no versículo 16 de sua carta, que a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É esse o tipo de sabedoria que tem faltado em nossos dias. É esse o tipo de sabedoria que Deus pode nos oferecer. É esse o tipo de sabedoria que nós precisamos pedir.
Peçamos, como Salomão pediu, sabedoria, e que Deus nos faça homens e mulheres mais sábios, para o nosso bem, para o bem da sociedade e para a glória de Deus.